6h58, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Você acompanhou ainda há pouco a nossa discussão aqui na Rádio FM O Dia, falando sobre as propostas que devem aí mudar a questão da Carteira Nacional de Habilitação. Esse é o destaque do jornal A Crítica de hoje. E a gente vai ouvir agora o que diz o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele que entregou ontem à Câmara de Deputados um projeto de lei que propõe mudanças no Código de Trânsito brasileiro. Estamos no projeto também, tirando a exclusividade do Detran no tocante a exame de saúde. Qualquer médico credenciado pode participar, pode ser o autor do laudo, para que ele consiga, então, também a sua carteira de motorista. Estamos facilitando em outras pequenas coisas a vida do trabalhador, que interfere na nossa como um todo. E os senhores, com toda certeza, não é apenas o que eu escrevi ali, os senhores também, com toda certeza, outras ideias terão para acrescentar nesse projeto que mexe com todo mundo no Brasil. E entre as principais medidas está a ampliação de 5 para 10 anos do prazo de validade da carteira de habilitação e o limite de pontos para a cassação do documento, que passaria de 20 para 40. Além disso, a ideia do governo é transformar a CNH e os documentos dos veículos em digitais. O presidente Jair Bolsonaro pessoalmente entregou o projeto na Câmara Federal. E agora a gente vai ouvir a declaração do presidente da Casa, lá da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que anunciou a criação de uma comissão especial para avaliar esse projeto. Vamos rapidamente criar uma comissão especial para que no prazo mais rápido possível, 30, 40 dias, estourando, porque esse é um tema que não tem muita, vamos dizer assim, não tem muita dúvida. Quem é a favor, que eu acho que a maioria vai encaminhar a favor, quem é a minoria vota contra, é um direito democrático, mas o que a gente precisa é dar celeridade. Então, uma comissão que seja rápida, que discuta de forma com a urgência necessária. Então, acho que é o prazo máximo que a gente precisa para votar essa matéria e dar uma satisfação também num tema que certamente aflige aí milhões de brasileiros. Apesar do discurso positivo aí, né, no posicionamento do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, essa discussão ainda vai acontecer em plenário na Câmara e, se aprovado, vai para o Senado para depois disso tudo voltar para ser sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo não deve realizar concursos públicos nos próximos anos, mas ele não disse por quanto tempo. Para o ministro, os governos anteriores incharam a máquina pública ao contratarem servidores e concederam reajustes salariais ferozmente. As declarações foram feitas durante uma audiência sobre a reforma da Previdência. Em abril, o governo Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, sem previsão de concurso público. E com essa declaração do ministro Paulo Guedes, você que é concurseiro não pode perder as oportunidades que estão disponíveis. Tem concurso para ingresso nas Forças Armadas Brasileiras. É que a Marinha está com inscrições abertas para as vagas na Escola Naval. E quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto agora ao vivo para a gente é a Tamires Claire. Tamires, quais são os benefícios de ingressar nessa carreira, hein? Conta para a gente. Adriane, entrando na Escola Naval, você já recebe uma bolsa de um pouco mais de R$ 1.100, além de vários auxílios também, alimentação, você recebe a hospedagem ao longo do tempo que você fizer a Escola Naval, além também de outros benefícios de saúde, etc. E aí você passa por essa formação de 4 anos, né, na Escola Naval, tem mais ainda uma pós-fase escolar também, e aí você pode já ingressar na Marinha, pode virar oficial, inclusive, tem várias carreiras que você pode escolher, mas no caso dos homens só. No quadro de oficiais da Armada, por exemplo, o quadro de oficiais fuzileiros navais, também pode chegar a almirante da esquadra e quadro de oficiais intendentes da Marinha. No caso das mulheres, elas vão direto para a última fase, que é a de vice-almirante. E aí você acompanha comigo
as informações gerais, né, do concurso público. Então, são 31 vagas, a maior parte dessas vagas é para homens, são 19 vagas para homens, 12 para mulheres, tem ainda a cota de negros, que é de 20%. O período de inscrição é até o dia 5 de julho. Você tem, então, um mês para fazer a sua inscrição no www.ingressonamarinha.mar.mil.br, e a taxa de inscrição também é um pouco salgadinha, R$ 106, mas dá para fazer um sacrifício se esse for o seu sonho. Lembrando que não é um concurso muito simples, precisa ter alguns pré-requisitos para que você possa concorrer nesse concurso. Então, você tem que ter entre 18 e 23 anos, não pode ser casado, não pode ter filhos, e essa condição tem que permanecer ao longo de todo o tempo que você estiver na escola naval. Também não pode ter união estável, não pode nunca ter constituído uma união estável. Isso também não pode ser feito ao longo do tempo de formação. Além disso, também tem todo um processo que você passa. Você vai fazer 2 dias de provas escritas objetivas, que estão marcadas para agosto e setembro deste ano. Então, são provas com disciplinas de matemática, física, português, tem ainda a prova de redação. E aí, depois disso, você também vai ter que passar pela prova de aptidão física, psicológica e também um procedimento para atestar a heteroidentificação, ou seja, não é permitido a participação de transexuais nesse concurso público. Adriane? Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai mudar de assunto por aqui, vamos falar sobre o preço dos combustíveis no estado. Ontem, o Procon Amazonas notificou 3 distribuidoras após denúncias de consumidores de que a redução de valores aplicada pelo governo federal no dia 1º deste mês não chegou às bombas. E para discutir esse assunto, aqui no estúdio do Manhã no Ar, estou recebendo o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, e também o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas, Nicolas Gomes. Sejam todos muito bem-vindos ao Manhã no Ar. Bom dia, muito Bom dia, obrigado Adriane. A gente discute agora um assunto que é um problema de todo mundo aqui, né? Às vezes as pessoas imaginam que só quem está pagando a conta, só quem sente o preço do combustível é quem tem carro, quem tem moto, quem precisa abastecer diretamente. Mas, na realidade, tudo isso envolve frete, por exemplo. E quando o frete é mais alto, o nosso consumo, os produtos que a gente compra no supermercado, tudo fica mais caro. Por que essa redução não está chegando até a gente? Assim, foi necessário, inclusive, fazer uma autuação em algumas distribuidoras? Então, é necessário que a gente entenda um pouco a sistemática dessa cadeia. A cadeia ela é composta pela refinaria, pela distribuidora e pelos postos de combustível. A redução que a Petrobras anunciou de 6% no diesel e 7,16% na gasolina, ela se deu na venda da refinaria para a distribuidora. Nós não sabemos ainda se as distribuidoras estão repassando essa redução para os postos de combustível. Como nós temos 5 distribuidoras e 300 postos de combustível, nós começamos as notificações pelas distribuidoras. Então, nós precisamos saber o quanto elas já compraram de combustível nesse preço reduzido e quais postos já estão comprando essa gasolina com preço reduzido, para a partir do momento nós fiscalizarmos os postos. Ontem nós fomos a 3 distribuidoras, hoje vamos fazer mais 2. Hoje a Força Tarefa estará unida fazendo essas outras 2 distribuidoras que restam. E assim nós poderemos entender o porquê de não ter sido repassado ao consumidor. E caso a gente encontre alguma violação a direito do consumidor, nós iremos autuar. Agora, Nicolas, tem uma coisa que é bastante emblemática, tipo, reduziu lá em cima na Petrobras e a gente ainda não sabe se não chegou à distribuidora ou se a distribuidora não passou para os postos ou se foram os postos que não passaram para nós, consumidores. Mas quando é o contrário, quando aumenta, é instantâneo. Aumentou lá na mesma hora nas bombas aqui, a gente já está sentindo esse preço lá em cima. De fato, há essa preocupação. Inclusive, há, de fato, uma atuação incisiva dos órgãos de defesa e controle do consumidor para justamente coibir esse tipo de prática. Tanto que tanto os PROCONs quanto o Ministério Público e a OAB em conjunto têm atuado justamente nesse sentido, em havendo um aumento, saber por que houve esse aumento. Esse aumento é justificado e os postos são autuados e notificados para apresentar defesa sobre essa prática num determinado prazo.
Até onde vai essa questão da obrigatoriedade de reduzir o preço quando reduz na Petrobras? Os donos de postos, geralmente, quando a gente busca para dar entrevistas relacionadas a isso, eles alegam que existe a lei de livre concorrência e que o preço não pode ser arbitrado por outra pessoa. O preço na bomba vai ser definido pelo próprio dono do posto. É de fato isso? Eles podem botar o preço que quiserem ou existe algo que regulamente, que dê um direcionamento para esse preço? Olha só, de fato, existe a livre concorrência no Brasil, o mercado é livre, o empresário pode botar o preço no seu produto. Mas também nós não podemos esquecer que existem leis que protegem o consumidor. E essas leis que protegem o consumidor determinam que o consumidor não pode sofrer abusos nessa relação de consumo. E ela não pode ter um caráter que seja prejudicial ao consumidor e também não ao empresário. A gente tem que entender que isso é uma relação de consumo. Todos nós somos consumidores, os empresários também são consumidores. Agora, eles não podem simplesmente acordar e colocar o preço da gasolina a R$10. Isso não pode, isso é abusivo. Isso é claramente abusivo. Nós realmente não temos uma lei que diga o preço do combustível deve ser X. Não tem um parâmetro fixo, um índice fixo que diga que o preço do combustível é aquele. Porém, eles não podem também aumentar de uma certa forma que prejudique o consumidor, que torne essa relação de consumo excessivamente onerosa ao consumidor. Então, de fato, o mercado é livre, só que não é assim, porque o mercado é livre que vai fazer de qualquer jeito, como você disse. Às vezes aumenta, aí a gente sente direto na bomba, às vezes diminui e a gente não sente. Tudo bem, ele comprou um valor X, por exemplo, 50 litros de combustível no preço de R$10. Como é que ele vai... Aí diminuiu, esse valor já foi para R$5. Como é que ele vai vender esse preço a R$5 se ele comprou a 10? Ele vai ter prejuízo, realmente, se ele não vai fazer. E isso nós, como órgão de defesa do consumidor e a OAB, nós compreendemos que dessa forma, realmente não tem como se trabalhar, porque senão ele vai sair sempre perdendo. Então, o que a gente procura entender? É se o empresário está de acordo com o mercado. A Petrobras teve essa diminuição, essa redução. Se ele comprou combustível mais caro, realmente não tem como ele repassar, porque o preço que ele comprou aquele combustível não foi o preço que está sendo praticado hoje. Tem prejuízo. Aí ele teria prejuízo, mas se não for, aí ele está agindo de forma equivocada e lesando o consumidor. Eu acredito que, a exemplo do questionamento que a Adriane levantou, em janeiro, não sei se a população recorda, mas houve um aumento no preço da gasolina, acho que o patamar chegou a mais ou menos R$ 4,99. Houve uma redução gradativa de R$ 4,99 para R$ 4,67, para R$ 4,00, depois para R$ 3,89 e chegou até o patamar de R$ 3,38. Do dia para a noite, acredito que o Jalil se recorde, que o preço da gasolina aumentou para mais de R$1. Então, assim, o consumidor dormiu pagando... Justificável, né? Dormiu pagando R$ 3,59 e acordou pagando R$ 4,59. Esse aumento é um aumento abusivo. Existe a lei contra os crimes financeiros e justamente o Força Tarefa se reuniu e autuou os postos para que justificasse o porquê desse aumento. Inclusive, não haveria nem justificativa, certo? Porque esse aumento, de fato, era ilegal. No caso, como ainda está se buscando saber quem que não repassou o preço para o consumidor final, em quanto tempo deve se saber isso? Porque essa política de preço da Petrobras, a nova política, daqui a pouquinho a gente já vai ter uma nova modificação. E aí talvez não dê para sentir de fato se reduziu ou não. Vai ser algo bem célere para a gente ter de fato, sentir essa redução? Bom, a gente notificou as distribuidoras no prazo de 5 dias para apresentar a sua defesa. É importante que a população entenda que todo mundo tem direito à defesa. E se nós não observarmos o prazo de defesa, nós estaríamos agindo na ilegalidade da mesma forma que outros empresários poderiam estar agindo, né? Então a gente está tentando coibir uma ilegalidade, então não vamos fazer igual. Então a gente deu prazo de 5 dias para as distribuidoras e vamos dar os prazos de 48 horas para os postos. Tá certo. Muito obrigada pela visita de vocês aqui. Só para reforçar para você que está acompanhando a gente, se tiver qualquer denúncia relacionada ao combustível ou outro segmento, pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, que funciona ali na antiga Paraíba, na Avenida Jornalista Humberto Calderaro, ou a sede do PROCON, que é aqui pertinho da TV Crítica, né? Na André Araújo, no bairro Aleixo, e também oficializar a sua denúncia. Muito obrigada pela visita. Nós Obrigado, Adriane. Bom dia. Recebi o Jalil Frade, que é diretor-presidente do PROCON Amazonas, e o Nicolas Gomes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas. E agora a gente vai mudar de assunto, vamos voltar a falar dos casos da área policial.
Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária após tocar uma criança de 7 anos de forma libidinosa. Você acompanha a reportagem agora. A nossa equipe de reportagem chegou aqui na especializada em crimes contra a criança, em proteção à criança e ao adolescente, no momento em que o Raimundo José, de 41 anos, era retirado da delegacia, colocado na viatura e encaminhado para a audiência de custódia. Ele foi preso na zona oeste da cidade, no bairro Santo Antônio. A suspeita é de que ele teria tocado de maneira imprópria, de maneira libidinosa, uma criança de apenas 7 anos de idade. Aqui na delegacia, em depoimento. E para a nossa equipe de reportagem, o Raimundo negou o crime. Raimundo, você cometeu isso que estão dizendo que você fez, Raimundo? Não cometi, não. Você não chegou a tocar na menina? Não toquei nela, não. A menina, ela subiu lá no lado, ficou bem perto de mim, que ela queria subir lá para cima, no prédio onde ela estava, bem em frente. A mãe e uma testemunha dizem que você fez isso. Mas eu não fiz, que tem uma câmera bem lá na frente e ela estava lá esperando a mãe dela. O suspeito, depois de preso por policiais militares da 5ª SICOM, foi trazido aqui para a delegacia e ouvido pela equipe plantonista. Delegada, qual foi o crime atribuído pela equipe plantonista ao Raimundo, com base no relato trazido pelos policiais e no que foi ouvido das testemunhas? Bom, considerando o que foi relatado pela vítima, pela representante da vítima, que testemunhou o fato, bem como por uma outra testemunha, considerando que o fato ocorreu em via pública, nós tivemos 2 testemunhas oculares desse fato. Então, a autoridade policial não teve dúvida e flagranteou por estupro de vulnerável, que é também o toque libidinoso nessa vítima, nessa criança que admitiu, que contou, que relatou que vinha passando pela rua quando ele se aproximou e a tocou libidinosamente. Contudo, ele não sabia que a mãe vinha logo atrás e também esse outro rapaz acabou comparecendo até a delegacia e contando o que tinha visto também. Então, a autoridade policial se convenceu que havia indícios suficientes para flagranteá-lo por estupro de vulnerável. Foi um toque testemunhado pela mãe, mas isso configura o estupro de vulnerável. Eu gostaria que a senhora explicasse isso, até para que as pessoas tenham ideia do que é esse crime. Sim, desde 2009, a figura do ato libidinoso ela foi inserida na figura típica do estupro de vulnerável. Isso visa acabar com a impunidade, né, de certos toques, de certos comportamentos. Então, considerando que o que é um ato libidinoso? Um beijo de uma forma lasciva, considerando todas as circunstâncias, a idade da criança, apenas uma criança de 7 anos, considerando a circunstância do relato, esse flagranteado passou pela criança, verificou e voltou para tocá-la libidinosamente. Então, a gente verificou a intencionalidade do ato dessa criança e ele não esperava que a mãe estivesse logo atrás. Elas estavam saindo de casa e a criança andava um pouco à frente da sua mãe. Então, considerando todas essas circunstâncias, não houve dúvida e foi flagranteado por estupro de vulnerável, em que pese ele tenha negado. Ele diz que voltou para falar com a criança para mandar a criança ir para casa, mas não há nenhum vínculo familiar entre eles, não há nenhuma situação que corrobore com esse depoimento dele. Ele não esperava, né, que a mãe da criança estivesse chegando logo atrás e presenciasse a cena. E antigamente, como a delegada falou, isso não era considerado o crime de estupro, mas houve uma mudança na lei porque foi considerado que os danos psicológicos, emocionais que uma violência dessa causa a uma criança tão pequena são os mesmos de uma violência com conjunção carnal e por isso é considerado crime de estupro tipificado da mesma forma. Então, se você é vítima, se você sabe de algum caso, procure a polícia, denuncie. Os transtornos emocionais para uma criança ao longo da vida são grandes demais quando se tem uma vulnerabilidade como essa. E nem sempre os casos são como esse, cometido aí no Santo Antônio. Geralmente, os agressores são pessoas da família, são vizinhos, são pessoas de confiança
confiança, que criam toda uma relação emocional com a vítima e dificultam, através dessa relação ou das ameaças, a possibilidade de denúncia. Por isso existe o Disque 100. Você que é vítima pode ligar para o telefone, pega qualquer celular, liga no Disque 100, você vai ter o atendimento que precisa. O Conselho Tutelar, a polícia vão lhe afastar desse agressor. Agora não deixe de fazer a denúncia, não ache que isso é normal, porque não é normal. A gente continua falando dos casos da área de polícia. Vamos conversar ao vivo com a Juliana Silva. Ela tem informações de um tiroteio entre membros de facções criminosas que deixou um homem baleado. E é com ela que a gente conversa agora para trazer esses detalhes, né? Onde foi esse caso, hein, Juliana? Olá, Adriane, mais uma vez. Bom dia para você que está assistindo o Manhã no Ar. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse caso de polícia. Bem, Adriane, esse crime aconteceu ali na comunidade do Cemitério dos Índios, que fica localizada no bairro Nova Cidade. O que houve? Policiais da 15ª SECOM foram acionados após uma denúncia anônima para se deslocarem até a comunidade porque estava tendo ali uma troca de tiros, um tiroteio. Quando os policiais chegaram, eles foram recebidos com rojões, que é bem característico das facções criminosas, dessas áreas vermelhas. Quando o policiamento chega nesse local, então para avisar, eles soltam esses rojões, fazem esse barulho para avisar que a polícia chegou. E aí, os policiais tiveram depois que, inclusive, chamar reforço da 18ª SECOM e também da 26ª. Um homem de 34 anos, ele foi aí encontrado já atingido por tiro na perna, no abdômen. Os policiais continuaram também a operação durante todo o dia. Para você ter uma ideia, a operação só finalizou às 17 horas da tarde de ontem e foi encontrado aí uma pistola PT-40, 3 munições de fuzil, mas ninguém foi preso, né? Apenas suspeitos que tiveram que ser liberados, 3 homens suspeitos, depois de serem interrogados, não havia provas contra eles, então eles foram liberados. Adriane. Eu vou aproveitar que você continua aí no bairro da União para atualizar as informações sobre a Operação Império, que foi deflagrada na manhã de hoje pela Secretaria de Segurança Pública. Para quem começou a acompanhar o programa nessa manhã, são cerca de 400 policiais que se deslocaram para essa área da zona centro-sul da cidade. Tem alguma novidade sobre a operação? Então, Adriane, bem, olha, por enquanto os policiais ainda continuam por aqui, a gente pode ver aí alguns carros da polícia, a movimentação em relação aos homens da segurança pública do nosso estado ainda está acontecendo por aqui. Por enquanto, não saiu ninguém preso. Essas imagens que vocês estão vendo são dos homens da força, né, dessa operação que ela foi denominada Império. Ela também está acontecendo em diversos pontos da cidade. Nós estamos aqui no bairro da União. Mais de 480 criminosos foram presos em todo o Amazonas já este ano, seguindo aí o registro de operações da polícia do nosso estado. Essa é a 21ª, inclusive, operação da SSP aqui no Amazonas. Então, por enquanto, essa é a movimentação por aqui. Como eu disse, está acontecendo também em toda a cidade, viu, Adriane? A gente aguarda aí mais informações, porque a partir das 11 horas da manhã, vai haver aí uma coletiva lá na Delegacia Geral, que é inclusive o lugar para onde vão ser levados os suspeitos, os traficantes, porque afinal de contas essa operação, o foco dela principal é contra o tráfico de drogas aqui na nossa capital e no estado inteiro. Tá certo, Juliana, muito obrigada pelas informações. Mais tarde a gente vai trazer outros detalhes da Operação Império, principalmente no Alô Amazonas, que começa às 10h30 da manhã. Até já, Juliana. E um jovem de 22 anos foi preso, suspeito de esquartejar o corpo de um lanterneiro de 42 anos. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. Após o latrocínio, o suspeito e um comparsa jogaram o corpo da vítima em um bueiro.
Um crime violento e praticado por dois suspeitos que não dão a mínima para a vida de qualquer pessoa. Este jovem de apenas 22 anos que aparece nas imagens é o Rafael Nascimento Cardoso. Ele é apontado pela Polícia Civil como o suspeito de um latrocínio, que é o roubo que tem como consequência a morte, ocorrido no dia 7 de fevereiro de 2018. Na ocasião, o Rafael, acompanhado de um comparsa, identificado apenas como Luan, entraram em um apartamento que fica em uma estância, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. O proprietário deste apartamento, a pessoa que morava nesse local, era um homem de 49 anos, um lanterneiro identificado como Francisco de Souza. Luan e Rafael assaltaram este lanterneiro e o mataram. Logo em seguida, eles esquartejaram a vítima, depois colocaram os restos mortais dessa vítima em um saco, levaram dentro de um veículo e jogaram dentro de um bueiro no bairro Monte das Oliveiras. Nós vamos conversar agora com o delegado titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai dar mais detalhes sobre as investigações a respeito desse latrocínio. Delegado, o Rafael chegou a falar para a Polícia Civil qual foi a motivação para tanta violência, né? A vítima tentou alguma reação ali no momento do assalto, tendo em vista que eles fugiram apenas com alguns pertences pessoais ali da vítima e nenhuma quantia em dinheiro assim tão significativa. O Rafael confessa o roubo, né? Diz que ele participou, mas nega a participação no homicídio. Ele diz que, é claro, como o Luan, 5 dias depois deste crime, acabou tentando praticar um novo roubo e foi surpreendido novamente por uma vítima, só que desta vez ele levou a pior e acabou morrendo nesse. O Rafael se aproveitou dessa circunstância e está jogando toda a participação do homicídio para o Luan. Mas nós sabemos da participação dele, ele participou efetivamente do crime. Ele conta que o Luan foi quem praticou o homicídio, esquartejou a vítima e a participação dele foi apenas ajudar a colocar os restos mortais dentro do saco plástico e dali colocar dentro de um veículo e jogar dentro de um bueiro, que posteriormente eles fizeram exatamente isso. Agora, delegado, o corpo dessa vítima foi encontrado cerca de 3 dias depois do crime pelos próprios familiares, já em uma outra área, né? Agora a gente fica se perguntando qual foi o tipo de armamento que eles usaram para matar a vítima no primeiro momento. Foi uma faca, eles usaram uma arma de fogo e depois esquartejaram essa vítima? Não, eles usaram exatamente uma faca, né? Eles estavam armados de faca, eles eram acostumados a praticar pequenos furtos e alguns roubos na área ali próxima onde eles moravam. Delegado, o Rafael, né, praticou um crime tão violento. Ele já tinha passagem pela polícia por algo parecido? Não, por homicídio ele não tinha nenhuma passagem, mas tinha passagem por roubo já, né? Então a gente vê que ele vem numa progressão de crimes. Então é um elemento que a gente considera frio, né? Calculista, que não tem mínimo amor nenhum ao ser humano, praticou um crime bárbaro e agora, felizmente, está preso, terá que responder por esse crime que ele praticou. Rafael Cardoso, de 22 anos. Depois dos procedimentos cabíveis aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ele deve ser encaminhado para uma unidade prisional aqui da capital. E um jovem de 20 anos foi preso, suspeito de cometer homicídios pela cidade. De acordo com a polícia, o rapaz já tinha 3 mandados de prisão em aberto. William Nascimento da Silva, de 20 anos. Preste atenção neste criminoso, que aparece de cabeça baixa, franzino, com os pés e as mãos algemados. Ele é apontado pela Polícia Civil como o autor de 2 duplos homicídios cometidos aqui na capital e de uma tentativa de homicídio. A extensa ficha criminal de William, de acordo com as informações da polícia, aliás, que a polícia tem conhecimento, se iniciou em 2017, quando ele tentou matar um jardineiro no conjunto João Paulo, no bairro Jorge Teixeira. Depois disso, já em setembro de 2018, William se envolveu em um caso que chocou praticamente todas as pessoas que vivem aqui na capital. Por conta da disputa por pontos de venda de drogas, ele acabou matando 2 homens
também na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, a sangue frio. Ele atirou nessas vítimas acompanhado de um comparsa e ainda filmou toda a ação criminosa. Delegado, como de fato vocês conseguiram chegar até esse homicida? É como você falou, ele já tem diversas passagens, diversos envolvimentos com homicídios. Já estava sendo investigado tanto pela zona oeste como pela zona leste. Sabíamos que todas as vezes que ele passa, ele tenta dar um nome falso para não ser identificado, porque ele já sabia que estava sendo procurado pela polícia. Ele recentemente foi preso pela polícia militar, tentando sair da comunidade onde ele atuava, porque sabia que a polícia estava no encalço dele. Foi preso por porte ilegal de arma e assim que ele foi preso, ele deu nome falso, nome do irmão, mas o delegado do 30º DIP conseguiu o reconhecer e agora ele foi identificado de forma correta, o nome dele, e está com 3 mandados de prisões em aberto. 2 aqui pela Delegacia de Homicídios e 1 lá pelo 30º DIP, de onde também ele estava sendo procurado pela polícia. Agora, delegado, o William também está envolvido em um outro caso. Dessa vez, as vítimas estavam em um condomínio fechado, foram 2 pessoas mortas mais uma vez, e o que mais chamou a atenção foi que o crime ocorreu dentro de um condomínio fechado, que já tem uma segurança privada. Foi um crime bem planejado deles, ele mais 3 pessoas, uma delas foi 2 dias antes no condomínio, se passando por comprador, queria alugar um apartamento, mas na verdade a intenção dele seria identificar o apartamento em que as vítimas estavam morando. Posteriormente, ele juntamente com esses 3 comparsas, e diga-se de passagem, os 3 já estão presos, aliás, um está morto e 2 já estão presos, foram até o condomínio e de uma ação audaciosa adentraram no condomínio, né? Foram até o apartamento onde as vítimas se encontravam e os executaram com vários tiros, mais de 30 tiros dentro do apartamento. Lembrando que durante o momento da prisão do William, a polícia militar que efetuou a prisão aí desse suspeito conseguiu apreender uma arma de fogo. O William deverá ser encaminhado para uma unidade prisional. Ele não passa por audiência de custódia, já que tinha 3 mandados de prisão em aberto. 2 por duplo homicídio, 1 por tentativa de homicídio. Um criminoso jovem, mas que tão cedo se vendeu para o mundo do crime e agora vai ter que pagar o preço. E agora a gente faz uma pausa nas notícias da área policial, porque a Secretaria Estadual de Saúde está selecionando até amanhã pacientes com sintomas da doença inflamatória intestinal para passarem com especialistas no problema. A repórter Tamires Clay está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa notícia. Tamires, os pacientes antes precisam passar por uma avaliação para poder entrarem nesse processo de ser atendidos por um especialista, né? Exatamente, Adriane. Eles precisam procurar uma unidade básica de saúde ou um pronto-socorro, o que for mais próximo de casa. E aí eles vão ser avaliados porque, inicialmente, agora, essas doenças, são 2 principais que vão ser diagnosticadas. Então, se você sente alguns desses sintomas que eu vou citar agora, você pode ir à unidade básica de saúde ou um pronto-socorro para que você possa identificar se tem uma dessas doenças inflamatórias intestinais. Então, se você sente, por exemplo, náuseas, diarreias persistentes, ou então dores abdominais, vômito, dor e sangue e muco nas evacuações, tudo isso pode ser sinal de 2 doenças específicas. Uma delas é a doença de Crohn e a outra tem um nome um pouco mais complicado, é a retocolite ulcerativa. Essas 2 doenças, elas podem gerar grandes complicações para quem tem. E quando elas são identificadas antes, nos estágios iniciais, aí fica bem mais fácil. O paciente pode, inclusive, ter uma qualidade de vida melhor, pode nem precisar mesmo de ser internado para se tratar. E tudo isso é realmente identificado logo quando você vai na unidade básica
de saúde. O funcionário lá da unidade básica de saúde vai preencher uma ficha padrão e encaminhar você para os ambulatórios especializados. São 2 ambulatórios que vão realizar os exames laboratoriais, que tem os especialistas lá específicos para essa área. Então, tem o ambulatório Araújo Lima, que fica ali na Afonso Pena, no centro, número 691. Tem ainda a Policlínica Codajás, que fica também na Avenida Codajás, lá no Praça 14, número 26, na Zona Sul. E esses mutirões vão ser realizados, então, desses 2 ambulatórios. A ideia é identificar, como eu disse, os pacientes com essas 2 doenças inflamatórias intestinais e dar uma qualidade de vida. A gente sabe que, às vezes, as pessoas acabam confundindo, achando que são problemas simples, mas nem sempre são tão simples assim. Podem gerar uma grande complicação. Então, se você tem um desses sintomas, já está sentindo incômodo, é bom você logo procurar um médico. A ideia é atender até 150 pessoas nesse mutirão, mas é bem provável também que, se você não for participar desse mutirão, também você vai ser atendido. Mas é bom procurar o quanto antes, né, Adriane? Só até amanhã, né, para poder já entrar nesse atendimento que está sendo organizado. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E depois do sucesso da série baseada no caso Wallace, o produtor diz que a história pode ter continuação. Ele conversou ontem com o portal A Crítica. Os detalhes eu conto no próximo bloco para você. E a Santa Casa vai ser leiloada. Todos os detalhes dessa notícia você acompanha já já.